Olá, prosseguindo com o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, com este vídeo damos início ao estudo do capítulo 12 dessa terceira parte, Perfeição Moral. E sobre o tema perfeição moral, vamos examinar o assunto as virtudes e os vícios. Esse tema é mais extenso. Neste vídeo, vamos examinar 3 perguntas que Allan Kardec formula aos espíritos. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então a pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, tudo que deriva da benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, abnegação, isso tudo será mais meritória quando, ao exercitar esse estado íntimo, benevolência, indulgência, perdão, a mais desinteressada caridade. Desinteresse nos resultados da sua ação. Muito bem. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? A pergunta novamente: terão tanto mérito quanto essas pessoas que fazem o bem naturalmente? Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Quando nós temos arrastamentos, a prática do mal, nós resistimos, nos esforçamos, fazemos tudo para que aquilo não venhamos a fazer contrariamente ao nosso entendimento sobre o bem. Aí é um mérito, sem dúvida nenhuma. Agora, o mérito obtido com este esforço é maior do que daquelas pessoas que fazem o bem sem a luta, porque ele já lhes é natural? Resposta: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito.
Devidas-lhe são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então a pergunta: pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem esforço, terão tanto mérito quanto aquelas que fazem o bem à custa de grandes sacrifícios para não incorrerem em erro? Aí a resposta é clara. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Nas diversas encarnações, nós somos provados naquilo que nós já compreendemos sobre as leis de Deus. E muitas vezes, nas provas que nós estamos vivenciando, nós conseguimos superar os arrastamentos para os vícios, para os costumes animalizados trazidos de encarnações anteriores. Lutamos em outras encarnações. Então, aquele assunto já não exige esforço da nossa parte. É uma conquista do espírito. Não se trata de comparar méritos, porque mérito, conforme está aqui colocado, ele já obteve pelo seu esforço em vidas anteriores. Agora lhe é natural. Prosseguindo a resposta, os espíritos dizem assim a respeito de quem faz o bem espontaneamente, aquele que se esforça para fazer o bem, etc. Continuando a resposta. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, abnegação e outras tantas virtudes que denotam o desprendimento dos bens terrenos e amor ao próximo. É isso, não é? Questão 895. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Defeitos e vícios, nós sabemos, temos a consciência do que aquilo que estamos fazendo é defeito do ponto de vista moral. Nós temos essa consciência, não é? Então, os defeitos e os vícios nós os compreendemos. Porque se a gente faz coisas que a gente não compreende que é errado, nós não podemos chamar isso de defeito. Defeito é quando sabemos e praticamos. Muito bem. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. É preciso ter sempre em mente o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas,
amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quererias que os outros nos fizessem. Muito bem, resposta. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Douradura é uma pintura de dourado sobre o cobre, é uma fina película, né? Qualquer coisa que bate ali, essa película sai. Vou repetir, frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Em geral, nós estamos ainda muito arrastados pelos instintos de dominação, de território, instinto de conservação. Todas essas animalidades estão muito presentes. Por isso que ele diz ali, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Aquele trabalho de dourar uma peça de cobre, fica dourada, né, com aquela película, que se faz através de procedimentos químicos, não é? A película é tão fina que basta uma pequena pancadinha, já aparece o fundo, sai aquela película. Interessante a figura, né? O Espírito ainda continua com a resposta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. Olha só a resposta. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. O interesse pessoal é o sinal mais característico da imperfeição. São lições extraordinárias para a gente se ver diante das situações aqui apresentadas. Nós prosseguiremos com esse estudo ainda, as virtudes e os vícios, no próximo vídeo. Continuando este assunto, no capítulo 12, Perfeição Moral. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.